Quem foi que disse que política não combina com religião? Esse tema ou essa frase descontextualizada por muitas pessoas trazem uma noção de excluir da influência de uma geração um povo chamado igreja. Em nenhum momento da Bíblia a religião ela teve influência tão grande na política que viesse a ser proibida pela Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Por que não lembrar de homens como José, homem que foi governador sobre uma terra pagã, que era a terra do Egito? O que acontece hoje é o seguinte, que muitas pessoas já não olham mais para o povo evangélico como uma minoria, e de fato não é. Nós somos agora a maioria e temos voz e estamos na vez para defender os nossos direitos, direito de expressão, direito de mostrar a realidade que muitas pessoas não querem mais acreditar e nem querem tão somente ouvir. Eles repudiam a verdade. Recentemente o pastor Marco Feliciano ele foi eleito democraticamente como presidente da Comissão dos Direitos Humanos e foi repudiado por causa de uma frase que durante uma ministração no Congresso dos Gideões, e logo mais após ele também postou no seu Twitter acerca da maldição de Cã. Cã era um descendente de Noé que foi amaldiçoado e habitou nos territórios da África. Pode ser que por causa da maldição sobre a vida de Cã, os pecados e as consequências do pecado, porque a morte, as doenças, as guerras e etc., são consequências do pecado. Então, por motivo da consequência, as maldições vieram. As consequências trouxeram consigo o pecado, a AIDS, a prostituição, que são problemas espirituais. Por causa desta declaração, 150 pastores, como foi postado no site pragmatismoreligioso.com.br, assinaram o documento pedindo a renúncia do pastor Marco Feliciano, pedindo exclusão dele do cargo de presidente da Comissão de Direito. Peraí, agora tem a santa paciência, né? E o direito e a democracia, o país é laico, mas não é lacista. Por isso, irmãos, que nós começamos a entender que a batalha já é espiritual. Estes 150 líderes que se dizem religiosos, pastores, bispos e etc., que pediram a saída do pastor Marco Feliciano da comissão, eles moveram essa ação e já vai com mais de 500 mil pessoas que assinaram o pedido de renúncia e de saída do pastor presidente, do pastor Marco Feliciano, que é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Então, onde está a democracia nesse país? Onde está a voz do povo de Deus? Será que nós realmente somos a minoria? Ou se está faltando homens, e homens de Deus, para defender a verdade do Evangelho? Por causa disso, nós observamos que esses 150 líderes, supostamente religiosos, claro, a religiosidade, ela hoje tem imperado no coração de muita gente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para muitos que estão acreditando que o pastor Marco talvez tenha discriminado, ou talvez tenha até agido com racismo, com preconceito. É mentira do diabo. Existem verdades na Bíblia que nós não podemos rasgar. Nós não podemos arrancar da Bíblia determinadas verdades. E se tem uma coisa que a igreja combate, é contra o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador. Deus amou tanto o pecador, Deus amou tanto o travesti, o homossexual, o traficante. Deus amou tanto o viciado em drogas, o viciado em álcool. Deus amou tanto que deu o seu único filho para resgate daqueles que estavam na condenação do pecado, inclusive eu. É uma prova de amor que Deus
mostrou que verdadeiramente Deus ama. Agora, Deus aborrece o pecado, ou seja, Deus ama o traficante, mas aborrece o tráfico de drogas. Deus ama o homossexual, mas aborrece as práticas homossexuais. É diferente. Agora, existe meia dúzia de evangélicos que se calam porque tem medo de falar a verdade. Esses 150 líderes que se dizem evangélicos, que rejeitaram o pastor Marco Feliciano, pedindo a saída do servo de Deus da presidência dos direitos humanos, esses homens não passam de um bando de hipócritas. Sabe por quê? Porque se fosse um babalorixá, se fosse um político corrupto, um ativista gay, ficava tudinho caladinho, com o rabinho entre as pernas e não falariam nada. Agora a verdade é que porque é um pastor, um homem de Deus, eles se levantam demonstrando, sabe o quê? Inveja. Isso é que vocês têm, inveja, por não ter chegado onde este homem de Deus chegou. E por causa da inveja, vocês agem com todo tipo de perseguição. Que coisa feia para vocês, hein? Religiosos, líderes religiosos. Vocês são um bando de sepulcro caiados, medíocres. Na verdade, sabe o que é que vocês são? Vocês são banda de canalhas. Por que vocês não vão lutar com Silas Malafaia? Por que vocês, ativistas gays aí? Porque nós não temos nada contra os gays. Nós pregamos contra a prática do homossexualismo, porque já estão dizendo aí que o ismo, o sufixo ismo, denota uma discriminação, né? Denota aí uma doença. Mas quando nós falamos nisso, nós falamos sobre a prática do homossexualismo, que é, claro, a homossexualidade. Nós não temos nada contra a pessoa. Nós pregamos contra o pecado. E esses homens que estão se levantando contra o pastor Marco Feliciano, deveriam se levantar contra o pastor Silas Malafaia, que é um homem, que não baixa a guarda. Fiquei muito triste pelo fato do pastor Marco Feliciano ter retirado algumas coisas, mas tudo bem, faz parte. Agora, tem uma coisa, meu irmão. O povo de Deus não é besta. Nós somos homens e somos homens de Deus. E não vamos aceitar essa hipocrisia desses homens que se dizem líderes religiosos, fazendo um pedido. Pode verificar isso no site www.pragmatismoreligioso.com.br. É claro que a gente muitas vezes fica até com receio de falar algumas coisas, porque tudo agora querem colocar palavras na boca do pastor. Mas, meu irmão, pastor não é besta, pastor é homem. Nós somos inteligentes, nós não somos burro, nós não somos, como disse o deputado ativista gay, nós não somos palhaços. Palhaço é aqueles que usam um nome num parlamento para promover os seus próprios direitos. Nós somos igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, e não vamos baixar a guarda. Enquanto a igreja estiver na terra, estaremos lutando pelos direitos, pregando a verdade, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mediocridade, sem canalice, porque canalhas são os que estão lá dentro, muitas vezes do Senado, se dizendo bonzinhos, mas roubando o meu e o teu dinheiro. Agora, por que vocês não vão lutar para tirar homens que estão lá na política com ficha suja, homens que estão na corrupção, condenados, réus, e lá dentro, governando uma pátria tão amada como o Brasil? Espera aí, meu irmão. O povo não é besta. Nós somos inteligentes. E na próxima eleição, vocês vão ver o que é bom para eleger homens de Deus. Aí que nós vamos eleger mesmo. Vamos eleger pastores, vamos eleger bispos de verdade. Esses canalhas não. Vamos eleger homens e mulheres de verdade, porque política combina com a igreja. Nós vamos eleger homens que influenciem a pregação do evangelho. Porque enquanto o governo não quer liberar dinheiro para investimento nas ONGs, e muitas vezes até libera, mas não chega nem num destino determinado, né? Ele se desvia antes do caminho. Mas enquanto o governo não quer investir, a igreja está investindo, ressocializando, tirando as drogas, tirando a prostituição, da criminalidade, das ruas,
dando uma nova vida e fazendo dessa pessoa uma nova criatura, e vocês vêm com essa palhaçada aí de querer intervir na pregação, nos direitos humanos, porque direito humano é isso. Direitos humanos é quando nós reconhecemos que há uma necessidade de ajudar aqueles que estão mais próximos que nós. E quem sabe se Marco não é um bom nome para tentar, pelo menos, conduzir esse povo para uma melhoria, um país melhor, um país mais claro, transparente, que é isso que o povo quer. Nós precisamos de levantar um abaixo-assinado para manter este homem lá dentro e tirar aqueles que verdadeiramente são corruptos, porque homens de Deus têm lugar privilegiado. E não é por causa de um protesto, não é por causa de uma declaração, de uma entrevista, que nós vamos nos calar. Nós temos vez, nós temos voz, e a voz da verdade está na boca do povo de Deus. Visite o nosso blog www.pastorcarlostorres.blogspot.com. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.